Pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego. E eu sou o Stefano. Estamos começando mais um episódio do Rebobine antes de devolver. E o filme de hoje vai ser Os Grammys. Os Grammys é de 1974, dirigido pelo Steven Spielberg. Um filme que fez muito sucesso na época, arrecadou muito dinheiro, teve até uma sequência, teve o 1 e o 2. O pai dele quer comprar um presente de aniversário para ele, no de Natal, e vai na Chinatown atrás de um presente para ele. Conta um garoto que leva ele para uma lojazinha, acho que até no porão lá da cidade, até ele fala uma ironia dizendo que o canto é esquisito. Imagina, né? Ele saiu entrando num beco já escuro à noite, e um pivete chama ele pra entrar num bequinho mais escuro ainda, numa loja nos fundos, num porão. E ele vai de boa, tranquilo, né? É super normal comprar um presente num porão, né? Aí quando ele chega lá, é um canto mega sinistro, cheio de muamba, um monte de relíquia. Ele começa a ouvir um barulho esquisito, que é um canto de um animal, e ele se interessa, né? Quando ele vai ver, ele encontra uma criaturazinha peluda, de orelhas gigantes e olhos enormes. Como é o nome dele mesmo? Da loja diz que aquela criatura se chama Monguai, que é um serzinho. Pelo que eu vi, parece que ele é, eu acho que do Tibete, o chinês, né? Ele tem toda uma aura mística que nem no 1 nem no 2 não conta tão bem, eu acho, tão profundo. E o cara, obviamente, se interessa por aquela criatura, o Monguai. Ele oferece dinheiro, só que o dono da loja diz que não vai vender, que nenhum dia do mundo ele vai tem lenda sobre o nome dele, que a tradução do nome dele significa demônio. Aí ele já devia perceber que era uma enrascada. O senhor que vai vender pra ele já fala que a tradução do nome dele, em mandarim, é demônio. Aí qualquer pessoa sensata vai falar o quê? Não, eu vou fugir dela. Uma criatura que veio da China, que você nunca ouviu falar, nunca viu, que se chama demônio. Sei lá, eu teria ficado um pouco reticente sobre aceitar o animal. Trama, então, o menino que leva ele, então dá um jeitinho de vender o manguai pra ele. Ele leva e no fim realmente ele vai levar de presente pro filho dele, que se chama Billy. Mas antes disso o menino fala 3 regras principais. As 3 regras principais. Não molhar ele, não dar comida depois da meia-noite e luz do sol mata ele. Aí dessas 3 regras a gente entende a principal, que é a que faz mais os dois se debater e conversar sobre isso. Não dar comida depois da meia-noite, né? Porque a gente começou a pensar aqui, primeiro, que não faz sentido isso. Porque depois de meia-noite é quase todo horário. Todo horário foi meia-noite em algum momento. A meia-noite até 6 horas depois da meia-noite. Meia-noite até 10, 11 horas da tarde é meia-noite. O filme podia dizer só, se você não pode dar comida entre meia-noite às 3 horas da manhã, que o pessoal fala das 3 horas da manhã, a hora tem da... significado, aí podia ter ficado mais claro. Mas voltando, ele leva pra cidadezinha onde ele mora, entrega pro filho dele, que é um rapaz chamado Billy. Isso. Que é um rapaz todo atrapalhado, né? Que anda com um cachorro. Aí a gente tem um momento que ele se aprofunda na cidade, nos moradores, né? Tem até a menina que ele é afim. Isso. Então, ele finalmente conhece o Monguai, que ele chama de Gizo. É o nome que ele coloca, Gizo, né? O Gizo. Aí tem até um morador da cidade que fica falando sobre os Gremlins, dizendo que existe, que eles destroem máquinas, que é não sei o que, e tem todo um motivo pra isso. Porque os Gremlins é uma história, por isso é conhecido como uma história urbana, pode dizer assim. Uma lenda urbana. Uma lenda urbana, melhor falar. Na guerra, os ingleses, para justificar quando tinha erro ou até o erro deles mesmos, não só nos aviões, ou o erro próprio que eles faziam, eles botavam desculpa nos Gremlins. Gremlins seriam monstrinhos que são... que gostam de destruir essas coisas, até eles tinham que dizer, onde passa um rato, passa 3 Gremlins. Porque assim, eles entravam em cantos pequenos, destruíam os aviões deles, sabotavam, e eles até diziam que os Gremlins foram feitos eles tinham umas teorias que os Gremlins foram feitos pelos nazistas, para poder sabotar os ingleses. Mas na verdade, tanto os nazistas como os ingleses contavam essa história, mas a história que surgiu na Inglaterra, com o pessoal da aeronáutica. Virou uma lenda urbana, né, que diz, a gente tem depois desenhos que faz uma sátira, que eles parecem uns diabretes que ficam destruindo asa de avião, isso motor. Mesmo, acontece. Tem alguns desenhos que citam isso aí. Tem até alguns documentários, história de alguns americanos, de um caçador que encontrou na floresta, disse que caçou um gremlin e pegou ele, trancou ele. Disse que quando foi... Ele viveu só 24 horas e morreu no outro dia. Claro, se ele viveu 24 horas, ele morreu, né? E disse que ele não se alimentou e comeu, ele morreu, ele colocou no pote, foi algum cientista estudar ele, mas depois viram que isso foi uma história inventada por esse cientista, né? Que esse cientista provavelmente pegou o feto de algum animal, provavelmente uma vaca, e disse que era um gremlin, mas isso aí são lendas urbanas, né? Todo mundo inventa, né?
Aí voltando para a trama. Então no momento que ele pega o Gizzo, então sem querer um amigo dele, que é um garotinho que às vezes conversa com ele, acaba, obviamente, né, senão a história não vai andar, acaba molhando o Gizzo, e ele acaba percebendo que o Gizzo, que é a primeira regra de não molhar. Então o que acontece? Começa a sair umas bolotas peludas do Gizzo, e surpresa dele, as bolotas começam a virar outros gremlins igual o Gizzo. Só peludinhos. Peludos, mas eles já bonitinhos. visivelmente têm diferença. Tem o líder, que ele é um pouquinho, assim, parece ser mal, aí tem os outros. E A gente vê, quando ele se multiplica, vamos dizer assim, se multiplica, virou outros gremlins, as personalidades de cada gremlin é diferente da dele, do Gizzo. O Gizzo ele é super carinhoso, super dócil, e as bolinhas e os outros que multiplicaram são totalmente diferentes. eles têm tipo uma espécie de maldade já bem visível. Um é ruim, o outro é mais inteligente, Tem o outro é meio abobado. abobado, né, vamos dizer assim. Sempre, são personagens diferentes, né? A gente até tem teorias que acham que as multiplicações dele que saem dentro dele são as personalidades do Gizzo, não é isso? Claro, eu acho que o Gizzo, mesmo sendo bom, a gente não vê muita maldade nele. Então, Até parece que quando ele se inocente. multiplica, parece realmente manifestações muito fortes dele, tipo todas de maldade, a loucura, né? Isso. Medroso, então faz sentido. Então na trama, obviamente ele se molha, aparece lá 5 gremlins igual a ele, aí mais uma vez o protagonista, o Billy, comete outro erro e alimenta ele depois de meia-noite, e acontece o que todo mundo temia, que é o que o dono da loja não queria. Eles entram numa espécie de fase de pupa. Isso. E quando eles saem criaturas reptilianas estranhas e muito terríveis. Porque no começo eles são mais fofinhos, são parecidos ursinhos, peludinhos, bonitinhos, dos olhão. Aí depois que eles comem à meia-noite, eles viram tipo répteis, né? Mais perversos, maldosos. Pronto, sabe o que dá a entender? Quando eles se transformam naquelas criaturas, eles são literalmente criaturas, parece que movidas pelo caos. Isso. Eles não têm lógica que não seja de destruir e de comer e de jogar aquela cidadezinha onde o protagonista mora numa loucura sem tamanho. Destroem coisas, matam acho que 2 pessoas. Isso, eles são... O filme não dá a entender isso, mas... Quer dizer, o filme foge um pouco dessa lógica, mas você pensa, ele mata o pobre do médico, mata aquela senhorinha, mata, não sei se os 2 policiais, porque eles não aparecem mais depois do carro. É porque o filme é um filme foi feito mais do gênero infantil, família, eles não querem mostrar morte direta, mas quem viu o filme vê que aconteceu isso, eles morreram. Aí depois que as criaturas se espalham, todos viram aqueles monstros terríveis, o protagonista, o Billy, tenta depois destruir os gremlins. Aí tem cenas, acho que incríveis, tem a parte que os gremlins tacam o terror mesmo na cidadezinha. Muito engraçado, é muito bom o filme. É um filme Eles muito vão lá bom. pro bar, né? Quem não assistiu, acho difícil hoje em dia, né? Porque é um filme antigo, mas é um filme muito bom. Aconselho você a assistir o 1 e o 2, são filmes bacanas. Agora que tá todo mundo em casa, em quarentena, vocês pesquisem esse filme e vão assistir, que é muito bom, né? Nossa, o filme é incrível. O final dele, obviamente ele é de 74, mas ele não tá tão datado assim, ele é bem divertido de você assistir. Tem cenas, aquela que eles vão pro cinema, que faz toda uma sátira, e depois o Billy consegue, acho que, destruir eles. Isso. Aí tem uma cena muito engraçada que o Gizzo pilota um carro porque ele tinha visto um filme antigo. Isso. Só que aí no final, acho que depois que eles conseguem derrotar todos, vem o dono da loja e faz e diz que eles não estão preparados. Ele fez até uma comparação que o Gizzo é como se fosse a natureza, que a sociedade não consegue respeitar ela, não consegue fazer as regras, e que ele não tá pronto. Isso foi no filme 1. No filme 1. No 2, o protagonista já tá mais velho, a namorada dele, parece que já é a noiva dele, né? Já tô não Aí eles estão trabalhando junto numa empresa, aí o Gizzo mais uma vez entra na vida deles, aí eu acho que o prédio fica totalmente fechado enquanto os gremlins se transformam. Esse é mais famoso porque tem os gremlins mais, assim... Porque lá nesse prédio tem coisas genéticas. Aí tem, exemplo, o gremlin que vira um morcego, tem, acho que o gremlin mais famoso que é aquele gremlin mulher. E tem o Grêmio Aranha. Tem o gremlin aranha, E tem aquele que vira um psicólogo. Porque ele assistiu e viu, eles tomam a personalidade das pessoas que estavam vendo. Ele viu o cara lá, um repórter, um apresentador, né? E aí começou a imitar ele. Porque no 1, os gremlins, mesmo sendo tipo mal, todos eles visualmente são muito parecidos. No 2, acho que eles pegam uma liberdade de transformar eles até... Mas tem porque um você vê eles mudando o DNA deles com algumas coisas genéticas, aí por isso eles se transformam, como a gente falou. Um vai virar um gremlin com
parte morcego, outro morcego, com aranha. aranha. Tem um que é a mulher que usa peruca, se maqueia, né? Que é muito engraçado. Que eu acho que é a cara do filme mais é aquela mulher, né? É, Grêmio. nossa, que ela fica dando em cima de um cara, né? Ele fez E a cena clássica, né? O Guizo o Guizo, amarrando a faixa do Rambo. porque ele assistiu. Ele assistiu o Rambo, ele vai caçar eles pra poder destruir os outros Gremlins, né? Que estão destruindo tudo lá no prédio. Ele vai amarrar a faixa do Rambo, faz até a cena ele amarrando. Ele com arcozinho e flecha, atirando uma flecha de fogo Quando no ele aranha. destrói né? a aranha. Nossa, aquela parte é muito massa, né? Até porque você vê a diferença própria do Guizo. Bem medir aquela aranha é Gigante. abominável mesmo, é um É. bicho terrível. Aí no final eles conseguem destruir usando o sol, né? Porque Isso. é uma das regras. Aí basicamente Quando o sol pega neles, eles eles explodem mesmo, parece. parece aqueles filmes do... Depois a gente Vai, tá. vai. Vamos terminar que já tá um vai. pouquinho, vai. Parece aqueles filmes do Drink no Inferno, quando o sol bate no vampiro e explode. É o mesmo Não jeito. é, parece aqueles coisas meio antigas. E sabe aquela gosma verde, né? No geral, é um filme que a gente indica, super indica. Eu acho que ele é um dos filmes dos anos. Ele passava muito no SBT, eu acho que cansou de passar no SBT. Era sei aquele qual. filme muito bom. Durante a nossa infância foi um filme que eu assisti bastante. Nossa, o 2 principalmente, eu assisti acho que umas 20 vezes. Então, Era bom, né? Um filme bom. Um filme de sucesso, um filme, do Steven Spielberg. já diz tudo, um diretor super premiado, um dos melhores diretores que tem. O filme não teria como não ser um sucesso o filme. Então a gente falou um pouco sobre esse filme, mas a gente vai ficar por aqui, né? Deixar o like dela. E deixar o like. Vai. Se puder compartilhar. E melhor ainda, eu peço muito a vocês deixar o comentário aqui embaixo sobre o filme, se vocês querem assistir filme, sobre algum tema específico e deixar o like, viu gente? Deixa o like, é muito importante pro canal, porque você deixando o like, o YouTube vê que vocês estão gostando do filme, gostando do nosso canal e vai compartilhar com outras pessoas. Exatamente. Não se esqueça de se inscrever, e clicar naquele sininho que é da notificação, pra quando sair vídeo vocês poderem assistir, ok? Tá bom, valeu galera. Tchau, Até pessoal. a próxima.